Ligados e integrados. Oferecimento Seara, Salsicha Seara. Tudo fica bom demais. Agrosérie Speak, máxima potência genética. Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Ligados Integrados desta quinta-feira. Programa diário que conversa com você, produtor e produtora de aves e suínos. Hoje a gente vai falar de como a Lei de Integração, que foi criada há exatamente 8 anos atrás, contribui para o avanço da atividade dos produtores integrados. Para gerenciar uma operação tão expressiva que é a avicultura e suinocultura hoje, é preciso ter um contrato muito bem instituído para compor as obrigações e responsabilidades de todas as partes envolvidas na produção. Por isso, convidamos representantes da integração para entender como tem sido o progresso desde que a lei foi criada e o que ela estabelece. Tudo isso você assiste agora no Ligados Integrados. A Lei da Integração foi criada no dia 16 de maio de 2016. A partir daí, se estabelece uma série de responsabilidades para os produtores integrados e as agroindústrias. Mas por que a Lei da Integração é tão importante para manter o equilíbrio entre os produtores e as integradoras? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Embora o sistema de integração já existisse no Brasil desde a década de 60, não havia uma lei que regulamentasse as pontas desse trabalho entre produção e indústria, que naquela época os contratos eram feitos de maneira mais informal, sem clareza das informações e sem muita garantia para nenhum dos lados. Até então, muitas dessas parcerias, na prática, não levavam muito em conta o interesse dos produtores. Com a implementação da lei em 2016, foram criadas CADECs, Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, onde já são realizados vários encontros com um grupo de produtores de uma determinada região, representando os outros colegas aí integrados, e servem também como um canal de diálogo entre produtores e integradoras, que também terão seus representantes presentes, ajudando a resolver aí dificuldades, impasses e garantir que todos os envolvidos saiam ganhando. Para entender melhor como tem sido na prática, eu convido aqui para participar do programa com a gente o Carlos Eduardo Maia, que é avicultor de frango de corte pesado na região de São João do Caiuá, no Paraná, e também o coordenador da CADEC, membro da Comissão Técnica de Avicultura da FAEP. Sejam muito bem-vindos ao Ligados Caê e Adroaldo. Desculpa, primeiro eu apresentei o Caê, né, que aí é coordenador da CADEC, também produtor do Paraná, e agora apresento também aqui nosso outro participante, o Adroaldo Hoffmann, que é presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e também produtor de frango lá no Mato Grosso do Sul. Meninos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Bom dia. Obrigado. Satisfação em participar. Prazer é todo nosso. Gente, para a gente começar aqui, né? Vou começar com o Adroaldo. Adroaldo, quais são os principais objetivos ao criar a Lei da Integração há 8 anos atrás? E além das CADECs, né, que eu já citei no começo, quais são os outros meios, ferramentas que o produtor pode reivindicar seus direitos? Ok, bom dia a todos. Como você citou, a Lei da Integração ela veio para ajudar nas negociações do dia a dia entre produtores e indústria. Então, se nós pensarmos que a integração tem aí 60, 70 anos, o produtor foi chamado a pensar o negócio também a partir da Lei da Integração. E uma das motivações, por exemplo, por parte da indústria, foi afastar a possibilidade de um vínculo empregatício, por exemplo, né? E já por parte dos produtores, nós tínhamos a intenção, com a Lei da Integração, de ter uma simetria de informações, que as negociações fluíssem de forma
mais dinâmicas, com acordos entre os produtores e a integradora, para que tivesse mais clareza, vamos dizer assim, no jogo, né? no sistema. E alguns desses objetivos a gente está trabalhando, porque a lei é uma lei nova, né? Então a gente está trabalhando para evoluir nesse sentido. Legal. Como que você acha, Caê, agora, que a lei da integração impactou a relação dos integrados com a empresa integradora? Juliana, nos ofereceu muita segurança, né? Hoje em dia a gente tem as regras claras, tem um amplo e um aberto diálogo com a indústria. As indústrias, vendo a necessidade de ajustar esse relacionamento e acabar com os fantasmas, né, da desconfiança que existia entre produtores e indústria, recebeu de uma forma bastante aberta essa questão da lei da integração, né? E nesses 6 anos, a gente, como produtor, já conseguiu estabelecer alguns benefícios que já não se discutem mais. Então, assim, o que já passou nesses 6 anos não vai voltar a ser problema, né, na relação entre produtores e indústria. Isso traz muita clareza, né, e muita segurança nessa relação. Muito bem. Adroaldo, você acha que a relação de integração, né, entre integradora e integrado pode ser confundida com uma relação empregatícia, né, de prestação de serviços? Isso é uma coisa que ficou no passado, né? Então, a lei da integração, um dos objetivos dela era realmente determinar que existe uma relação entre empresários, entre o produtor, que é um investidor, um empresário, e a indústria. Então, a partir do momento da lei de integração, a gente tem um entendimento que nós precisamos afastar o vínculo empregatício, mas, por outro lado, nós temos que difundir, nós temos que trazer o produtor para a mesa de negociação e prepará-lo também, né, para que a gente consiga discutir as variáveis do negócio. Certo. É uma relação de parceria, né? Agora, Caê, você que é coordenadora aí da CADEC, qual que é a importância e as atribuições da CADEC hoje? A gente consegue estabelecer um relacionamento, principalmente na questão da qualidade entre o produto que a gente fornece para a indústria e na qualidade da prestação de serviço que a indústria nos oferta, como brigar por uma melhor qualidade de ração, brigar no bom sentido, né? Brigar por uma qualidade genética de uma boa linhagem das aves, valores, principalmente sobre remuneração. A partir da formação das CADECs, estabeleceu-se um diálogo oficial sobre remuneração. Então, a gente apresenta o nosso custo de produção para a indústria tem o trabalho dela de campo também, de confrontar esses dados, e a gente consegue avanços. Antigamente, a gente nota que os avanços financeiros do negócio era simplesmente ao bel prazer da indústria. E hoje, de forma oficial, a indústria recebe essa comissão de produtores e a gente acaba estabelecendo um bom relacionamento e chegando a um consenso sobre a remuneração. E outras questões, né, como técnicas, questões de qualidade, a necessidade que a indústria tem de atender alguns mercados, né, ou os mercados internacionais, tudo isso a gente confidencializa dentro da CADEC e ficou um negócio bastante parelho, né, muita confiança e respeito entre produtores e indústria. Caê, e você se tornou produtor logo depois da lei ser instituída, certo? Lá em 2016. E já que você fez parte aí, né, desse processo, quais foram as conquistas que os integrados conseguiram ao longo desses 8 anos? E Adroaldo também pode complementar depois da sua resposta o que ele acha que foram as conquistas nesse processo. Olha, Juliana, a principal conquista que a gente teve nesses últimos 8 anos foi a questão da segurança da negociação, né? Então, eu particularmente vejo a lei da integração como uma segurança para o investidor. A lei da integração ela chegou no momento em que o Brasil precisava desse boom de crescimento na avicultura, ela nos trouxe segurança e possibilitou, né, pessoas como nós, por exemplo, que não éramos da avicultura e hoje temos aqui 17 galpões, alojando mais de 700 mil aves. A lei da integração trouxe
essa segurança de investimento, né? E isso fez com que o Brasil se tornasse, né, se consolidasse como o maior produtor mundial aí de aves. E, em especial, aqui o Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, nessa região que a gente se encontra. Muito disso devido à segurança que a Lei da Integração nos proporcionou. Muito bem. O que você acha, Adroaldo? Se a gente olhar os últimos 10, 20 anos da integração, a gente tem uma visão muito clara do quanto a gente evoluiu. Tá? A gente melhorou em vários aspectos, inclusive no citado pelo Carlos, em escala de produção. Hoje a gente sabe que muito da satisfação dos produtores passa pela escala de produção. A gente tem o contato aí de produtores pelo Brasil inteiro. Então, pequenos produtores que vêm lá da década de 90, ainda início dos anos 2000, onde não era pensado muito em escala de produção, são produtores que têm um grau de insatisfação um pouco maior. Então, o diluir dos custos numa escala de produção muito grande traz uma sustentabilidade maior para o negócio. Então, as discussões com a indústria, nesse sentido de a gente ver a melhor forma de dar sustentabilidade para o negócio, eu acho que foi o maior ganho que nós tivemos. Temos alguns gargalos, eu não sei se você vai fazer essa pergunta ainda, gostaria que fizesse. Imagino que sim. Olha, gente, a gente tem poucos minutos aqui para acabar. Eu acho que para encerrar, eu queria só perguntar quais vocês acham que é a expectativa para o futuro aí, né, do setor com essa lei da integração. E aí, depois vocês voltam para falar mais da lei da integração, né, dos gargalos também que os integrados têm, que essa parceria tem. Mas, por enquanto, a gente termina com essa expectativa. Pode ir lá, Carlos. Bom, como produtor, né, e defendendo, né, mais de 100 produtores da nossa CADEC aqui da região noroeste do Paraná, nossa integração fica em Santo Inácio, nosso frigorífico fica em Santo Inácio, a expectativa é assim, como o Adroaldo falou, então a expectativa com um gargalo que tem, que seria o FONEAGRO, que é o que falta, né, a gente acabar de ajustar, acabar de organizar, para que essa relação da lei da integração com indústria e produtores fique 100% afinada, né? Essa falta desse órgão, né, da ação desse órgão, ele acaba ainda trazendo alguns riscos, né, algumas preocupações, né, diante da lei da integração. Mas, assim, a lei da integração foi fundamental e está sendo para que nós, produtores e a própria indústria, todos tenhamos segurança necessária para continuar investindo na atividade, continuar crescendo e fazendo um compromisso com o mercado internacional, com o mercado interno, sobre a qualidade e a quantidade de frango produzida, que hoje não é investimento no escuro, hoje não é um investimento que você não tem a prospecção de futuro. Com a lei da integração, nós temos muita segurança e convicção nos investimentos no setor da avicultura. Muito bem, meninos. Nosso tempo está esgotando aqui, já acabou. Eu agradeço muito, Adroaldo, Carlos, que vocês voltem, né, em outra oportunidade para a gente falar mais da lei da integração. Mas por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês e estão convidados para voltar uma próxima, viu? Um abraço. Obrigado. Obrigada a vocês. O Ligados Integrados vai ficando por aqui. A gente se encontra amanhã às 11h30 lá no campo com mais uma história de luta e conquista de uma empresária rural. Eu convido todos vocês para assistir. Até lá! Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Salsicha Seara. Tudo fica bom demais. Agroceres Peak. Máxima potência genética.